Boas-vindas a todo mundo que está acompanhando essa nossa explicação. Hoje a gente tem uma missão muito legal, especialmente pensada para o contexto da nossa aula de geografia. Vamos destrinchar a linguagem cartográfica. Sabe, muitas vezes a gente olha para um mapa e vê só um monte de linhas e cores bonitas. Mas a cartografia, gente, não é só um desenho passivo. Ela é um sistema de comunicação fortíssimo, cheio de códigos esperando para serem decifrados. Nosso objetivo aqui é entender de vez a representação, a leitura e a interpretação de mapas, cartas e do globo terrestre, navegando por diferentes escalas. Então, bora lá descobrir como ler o mundo de verdade. E para começar, a gente precisa encarar de frente o grande paradoxo da cartografia. Pensa comigo por um segundo. Como é que a gente pega uma esfera gigante, toda irregular e em 3 dimensões, que é a Terra, e simplesmente achata isso numa folha de papel bidimensional? A resposta curta é: não dá. É impossível fazer isso sem perder alguma coisa muito importante no meio do caminho. A distorção sempre vai existir. E, na verdade, é exatamente essa briga constante entre a realidade e o desenho que deixa o estudo dos mapas tão fascinante. Nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai passar rapidinho pelo desafio da representação terrestre, entender os elementos da linguagem cartográfica e ver como as escalas funcionam de verdade. Depois, vamos descobrir a diferença prática entre mapa, carta e planta. E, para fechar, discutir projeções e as visões de mundo. Então vamos lá para a parte 1, o desafio da representação terrestre. Sempre que a gente tenta documentar o nosso mundo, a gente é obrigado a fazer algumas concessões. De um lado, a gente tem o globo terrestre. O globo é, de longe, a representação mais fiel do nosso planeta. Ele mantém as formas e as proporções direitinho. O problema é que ele não é nada prático, né? Imagina tentar dobrar um globo para guardar no porta-luvas do carro ou tentar medir a distância exata entre 2 ruas do seu bairro nele. Não rola. Do outro lado, a gente tem o mapa plano. Super prático, portátil e útil para o nosso dia a dia. Mas, ao achatar a esfera, a distorção vira regra. Ou seja, para a geografia ser usável na prática, a gente precisa sacrificar a perfeição geométrica. É uma troca justa. Avançando para a parte 2, elementos da linguagem cartográfica. Bom, já que a gente aceitou que todo mapa tem lá suas distorções, a gente precisa aprender a ler esses documentos usando um alfabeto básico. Sem essas pecinhas essenciais, um mapa é só um desenho sem sentido. O título, por exemplo, vai te dizer na lata qual é o assunto e o lugar. A legenda é literalmente o nosso dicionário visual. Ela traduz o que cada cor ou símbolo significa. A escala, que a gente já vai aprofundar, mostra a proporção do mapa em relação ao mundo real. As coordenadas indicam a localização exata no globo. E, claro, a orientação, que geralmente aparece com a famosa rosa dos ventos, mostrando para onde fica o norte. Esse é o kit de sobrevivência para navegar por qualquer mapa. O que nos leva à parte 3, o funcionamento das escalas. É aqui que a mágica matemática acontece. Como é que a gente encolhe uma metrópole inteira para caber numa folha de caderno? A escala cartográfica é exatamente isso, a relação matemática entre o tamanho do desenho ali no papel e a distância real lá fora, no terreno. Essa regrinha invisível que permite que a gente olhe para o papel e confie na distância que estamos medindo. Sem uma escala, o mapa não serve para absolutamente nada na hora de planejar uma viagem ou construir uma estrada. E os mapas costumam trazer 2 tipos de escala para facilitar a nossa vida. A escala numérica, tipo 1 para 100 mil, é ótima para fazer contas e padronizar cálculos, como descobrir a quilometragem entre 2 cidades. Agora, a escala gráfica é aquela linha parecida com uma régua desenhada no cantinho. A sacada genial da escala gráfica é a seguinte: se você tirar uma xerox do mapa e ampliar ou reduzir o papel, aquela linha gráfica cresce ou diminui junto com o desenho. Ou seja, ela não perde a proporção nunca. Um mapa bem feito quase sempre traz as 2 opções. Agora, olha só esse número absurdo aí na tela, 37 milhões. Imagina uma escala de 1 para 37 milhões. Aqui tem uma regra da cartografia que dá um nó na cabeça de muita gente. Quanto maior for esse número da direita, o denominador, mais vezes a gente teve que dividir e encolher o mundo real para ele caber no papel. Então, 1 para 37 milhões é, na verdade, uma escala pequena. Ela consegue mostrar um país inteirinho, mas o nível de detalhe é baixíssimo. Você jamais acharia a rua da sua casa numa escala pequena dessas. Vamos para a parte 4. Mapa, carta ou planta? Qual a diferença? Sabendo como essa matemática da escala funciona, fica muito mais fácil entender como instituições como o IBGE classificam os produtos cartográficos. Basicamente, a gente tem 3 categorias. A planta usa escalas muito grandes, ou seja, o terreno foi pouco encolhido. Isso dá um nível de detalhe absurdo, perfeito para desenhar ruas e bairros. No meio do caminho, a gente tem a carta, com escalas médias, que usamos muito para ver a topografia de uma região inteira. E por fim, o mapa, que usa escalas pequenas.
Nele, a gente encolhe tudo drasticamente para conseguir ver países inteiros, mas perdemos quase todos os detalhes. Então, a escolha depende totalmente do que você precisa enxergar. Chegamos à parte 5, projeções e visões de mundo. Essa é a parte que eu acho mais reveladora. Lembra do nosso problema inicial de achatar uma esfera? A projeção cartográfica é o truque matemático que a gente usa para fazer isso. É um conjunto de fórmulas que transfere os paralelos e meridianos de 3D para 2D. Mas a regra de ouro é: toda projeção vai ter que sacrificar alguma coisa. Não tem saída matemática, gente. Ou ela vai deformar o formato dos países, ou vai alterar a área total das terras, ou vai distorcer as distâncias reais. E para fazer essa mágica, os cartógrafos usam na prática 3 formas geométricas principais. Imagine enrolar a Terra num cilindro de papel, encostando na linha do Equador. Essa é a projeção cilíndrica, ótima para fazer um mapa mundi. A projeção cônica é como colocar um chapéu de festa na Terra, encostando nas latitudes médias, perfeita para focar no hemisfério só. E a azimutal ou plana é só encostar uma folha reta num único ponto, quase sempre nos polos. O grande segredo da cartografia aqui é: o lugar onde o papel toca o globo é sempre o lugar mais exato do mapa. Isso traz a gente para os 2 pesos pesados da geografia. De um lado, a projeção de Mercator, lá do século XVI. Ela é conforme, feita sob medida para a navegação europeia. Ela mantém as formas dos continentes perfeitinhas, mas distorce absurdamente o tamanho de quem está perto dos polos. A Groenlândia fica parecendo maior que a América do Sul. Do outro lado, temos a projeção de Peters, que ganhou força no século XX. Ela é equivalente. O foco dela é mostrar a proporção exata da área real para dar destaque aos países em desenvolvimento do Sul. Mas, em troca, os países ficam todos esticados e deformados. A grande sacada é perceber que, embora a cartografia seja técnica pura, a escolha do que priorizar carrega intenções políticas muito claras. E aí entra a projeção de Robinson, que é meio que o grande acordo de paz da cartografia. É essa que a gente costuma ver na grande maioria dos livros e atlas escolares modernos. Ela é afilática. Em vez de tentar ter ângulos perfeitos ou áreas perfeitas e acaba errando feio no resto, ela usa elipses e espalha o erro matematicamente pelo globo todo. É um meio termo simplesmente brilhante. A gente aceita que tem um pouquinho de distorção em todo lugar, justamente para evitar uma distorção massiva num lugar só. É o verdadeiro equilíbrio visual. E tudo isso consolida uma lição essencial para a gente guardar. Não existe uma maneira certa ou errada de representar o mundo, mas cada uma expressa um ponto de vista. Os mapas nunca foram só registros geográficos estáticos. Eles refletem a cultura, a época e as intenções de quem os desenhou. Quem faz o mapa sempre tem o poder de colocar o que acha mais importante bem no centro do papel. E assim a gente chega na nossa reflexão final. Diante de tudo isso que a gente conversou, desde os cálculos milimétricos das escalas gráficas até as complexas visões geopolíticas das projeções, qual representação realmente define o nosso mundo? A verdade nua e crua é que não existe um mapa perfeito para tudo. O que existe é um mapa adequado para uma necessidade específica. Espero que a partir de hoje, sempre que vocês olharem para um mapa, leiam a cartografia com um olhar crítico e analítico, sabendo que tem uma história enorme por trás de cada linha. Muito obrigado por acompanhar essa explicação com a gente e continue explorando o espaço ao redor.